o nosso coração arda diante da Tua palavra, Deus. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo, Pai, abra a nossa mente, abra o nosso coração e nos traga entendimento daquilo que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração nessa noite. Venha, Senhor, nos transformar, Pai, nos tocar a partir da Tua palavra nessa noite. Que tudo aquilo, Senhor, que tira o foco, Senhor, do Teu Filho neste lugar, na Tua palavra, caia por terra agora. Que seja cativo, Senhor, todo pensamento, Pai, que não vem de Ti, Pai. Nós consagramos este momento, nosso coração a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o apóstolo Paulo, escrevendo a essa igreja de Corinto, está dando instruções a essa igreja, no capítulo 11, é onde nós estamos. E quando nós iniciamos o verso 17, o versículo 17, ele vai falar sobre a ceia do Senhor. A ceia que a igreja primitiva fazia, a ceia que a igreja que se reunia em Corinto fazia, não era a mesma ceia que a gente faz hoje, com o nosso pãozinho cortadinho, com o nosso copinho de suco de uva, amém? A ceia deles acontecia de uma outra forma. Eles tinham uma festa de tempos em tempos, que era a festa ágape, a festa do ágape, a festa do amor, que era uma espécie de junta-prato, junta-panela. Você aí que participa de GP, faz isso toda semana. Cada um traz uma cuca, outro traz um cachorro quente, tem a irmã da canjica, glória a Deus. Junta todo mundo ali, cada um com a sua especialidade. Come todo mundo e no final aquele milagre da multiplicação, que todo mundo sai com uma marmitinha ainda, levando para casa mais um pouquinho de comida. Então a festa do ágape, a festa do amor, era essa festa onde cada um trazia o seu prato. E juntos ali, eles celebravam a ceia do Senhor. E o propósito dessa festa era demonstrar o quê? Solidariedade, comunhão. E queridos, nós precisamos ter em mente a cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade mercantil, uma cidade cosmopolita, era uma cidade próspera. Era uma cidade, vamos fazer uma analogia como o Rio de Janeiro, por exemplo. Uma cidade com muita diversidade cultural, com muita riqueza e com muita desigualdade social. Nós olhamos para o Rio de Janeiro e nós vemos o quê? Mansões de um lado e favela do outro. Uma desigualdade social imensa. E na igreja de Corinto existiam pobres e ricos, amém? Porque o evangelho de Cristo Jesus não faz acepção de pessoas, é para todos. E eles se reuniam provavelmente na casa daqueles que tinham a maior casa. E quem tinha a maior casa, o rico ou o pobre? O rico. E Paulo está dizendo assim: ei, vocês estão se reunindo. Quando eles se reuniam, eles não se reuniam em templos igual a gente faz hoje. Eles se reuniam nas casas, amém? E ao se reunir nas casas, o apóstolo Paulo está dizendo assim: ei, essa reunião de vocês, ao invés de vocês saírem melhores, vocês estão saindo piores. Olha que puxão de orelha para essa igreja, para esse povo. Ele está falando assim: ó, vocês estão se reunindo em nome do Senhor, mas vocês estão fazendo qualquer outra coisa, menos a ceia do Senhor. Nessas casas havia um tipo de cômodo. Eu não sei se você já foi em uma casa assim. Hoje a gente tem o conceito de casa... de cozinha aberta, conceito aberto, né? As nossas casas foram ficando cada vez menores e mais caras. E hoje a gente tem ali a mesa de jantar junto já com a cozinha, aquele conceito aberto. Mas nessas casas havia aquela sala, aquele cômodo, que ficava aquela mesa com 10, 12 cadeiras. Você já viu uma casa assim? Que tem aquele cômodo só para mesa de jantar? Chique. Então... essas casas, eles tinham essas salas, esses cômodos aonde os mais ricos chegavam com a sua parmegiana de filé mignon, seu Catena Zapata 2016, sentavam a essa mesa
chegavam antes, se embebedavam, enchiam a cara. Ele fala, eles se embriagavam de tanto beber. Enquanto os irmãos mais pobres, aqueles que eram escravos, aqueles que eram, vamos chamar assim, a ralé, o povão, chegavam com seu miojo, nicei, galinha caipira, pro junta-panela. E muitas vezes passava fome, porque tinha aqueles que não tinham nem pro miojo nicei, nem pro miojo galinha caipira. E ao invés da ceia do Senhor, na verdade, existia um banquete de desigualdade, de individualismo. E aí é onde o apóstolo Paulo está dizendo para vocês, vocês estão fazendo tudo, menos a ceia do Senhor. Vocês estão comendo a sua própria ceia. E hoje, queridos, eu quero falar sobre 3 pontos iniciais. Sobre como hoje nós, como igreja contemporânea, podemos comer a nossa ceia ao invés da ceia do Senhor, amém? A primeira forma que hoje nós podemos chegar neste dia, e ao invés de fazermos essa comunhão, essa ceia do Senhor, nós bebermos a nossa própria ceia, é quando ao invés de nós termos comunhão como corpo de Cristo, na verdade nós temos divisão. Como assim, pastora? O apóstolo Paulo fala que naquele tempo tinha algumas pessoas que diziam assim: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus. E ele fala: olha, nós somos todos um em Cristo Jesus. E queridos, é real que hoje existe muitas diferenças entre nós. Nós precisamos ter unidade e não unanimidade, amém? Nós não pensamos todos iguais. Mas as nossas diferenças naquilo que nós pensamos, naquilo que nós achamos o melhor, não pode causar divisão em nosso meio. Eu posso ter uma ideia sobre liturgia de culto, eu posso ter uma preferência por estilo de adoração, uma preferência por pastor, uma preferência por algumas amizades, mas isso jamais pode causar divisão em nosso meio. E como essa divisão acontece quando eu não consigo mais me sentar à mesa por conta das minhas diferenças com o meu irmão? E nós não bebemos e nós não comemos a ceia do Senhor quando nós não podemos sentar à mesa, olhar no olho do nosso irmão e apesar das nossas diferenças falar: meu irmão, eu te amo. Meu irmão, eu respeito você. Meu irmão, eu estou com você. A segunda forma de nós vivermos, de nós comermos a nossa própria ceia e não a ceia do Senhor, é quando, ao invés de nós pensarmos no coletivo, nós pensamos apenas no nosso individual. É quando nós vivemos no individualismo, amém? E queridos, hoje isso é muito forte em nosso meio. Isso é uma cultura muito forte. A gente tem as páginas no Instagram, os memes que falam: sábado à noite, domingo à noite, eu prefiro ficar com o meu gato, com o meu pet sozinho em casa. Eu não quero ver gente. Nós temos hoje um culto ao individualismo. Nós vivemos hoje um culto ao individualismo, onde eu penso primeiro em mim e que se dane os outros. Nós temos pessoas sendo discipuladas, ao invés de serem discipuladas pela palavra, sendo discipuladas pelo Instagram e pelo TikTok, por aquilo que os influenciadores estão falando. E nós que somos os filhos de Deus, nascidos de novo, nós precisamos abrir a nossa mente, examinar o nosso coração e pensarmos: será que eu também estou vivendo, deixando esse individualismo entrar na minha vida? Porque é sutil. Sabe como é sutil? É quando eu entro neste lugar, na igreja de Cristo, atrás da minha bênção, da minha palavra, da minha profecia, do meu amparo.
É quando o meu tudo bem, irmão, é tão superficial que não dá tempo nem de olhar nos olhos da outra pessoa para saber se esse tudo bem dela é real ou não. Porque fala sério, ninguém vive bem o tempo todo. E os nossos relacionamentos ficam tão superficiais por conta da nossa individualidade, que a gente se auto-engana. E a gente acha que porque a gente está reunido, a gente está unido. E isso não é verdade. É quando eu vejo as necessidades do corpo de Cristo, é quando eu vejo as necessidades da igreja e eu não me importo. É quando nós, pastores, estamos percebendo uma igreja crescendo, com cada vez mais pessoas, com cada vez mais famílias, e o voluntariado do Kids não aumenta. E o voluntariado na mídia, lá no Ame Cidade. É quando a gente percebe que a gente passa um mês sendo salvo praticamente por uma pessoa, porque a igreja naquele mês não se movimentou. Uma igreja de mais de 1000 membros não deu conta de abastecer um mercado para 70 pessoas. 70 pessoas, porque nós não temos a capacidade de ir no mercado e lembrar de comprar ou uma cesta básica ou 1 quilo de feijão. E sabe, no reino de Deus, queridos, não tem a ver com o seu valor. Quem tem mais, dá mais. Quem tem menos, dá menos. O que importa é você, o seu coração estar disposto a repartir. A sair desse culto ao individualismo, ao seu próprio umbigo, sabe? A gente não pode ser o primo folgado, o cunhado folgado que chega no churrasco, come, não tira um prato da mesa e ainda na hora do racha some. Você nunca mais vai conseguir cobrar o Pix do racha dessa pessoa. E muitas vezes nós viemos para a igreja assim, com essa mentalidade de consumidores. E nós colocamos inclusive Deus, o Senhor, neste lugar que precisa satisfazer as minhas expectativas, os meus desejos. Porque senão eu saio frustrado. Ai, Deus não se lembra de mim. Deus se esqueceu de mim. A terceira forma de nós tomarmos a nossa própria ceia e não a ceia do Senhor é, ao invés de nós cooperarmos uns com os outros, nós vivemos em competitividade. Como assim, pastora? É quando eu me posiciono no corpo de Cristo de uma forma que eu quero os louros para mim e eu não sou capaz de trabalhar, de caminhar, servindo os meus irmãos, pedindo ajuda, sendo ajudado, me dispondo, fazendo o meu e percebendo que, poxa, o meu irmão aqui precisa de ajuda. E ao invés de eu criticar ele, eu chegar para falar para ele, meu irmão, como que eu posso te ajudar? Porque eu não quero os louros para mim, o que importa é o que a gente faz todos juntos. E aí eu não fico magoado se o pastor ou a pastora não citou o meu nome na prestação de contas da igreja, porque fui eu que fiz. Fui eu que fiz acontecer, fui eu que matei no peito, eu que fiz o trabalho de 5 ao mesmo tempo. Nós estamos juntos, nós somos um só corpo, amém? E nós precisamos aprender a cooperarmos uns com os outros. Porque é fato, irmãos, não ache que porque a gente é crente, a gente é anjo. A gente fez uma festa para mais de 1000 pessoas. Você acha que não rolou treta pra caramba pra gente conseguir organizar essa festa? Porque cada um tem uma ideia diferente a respeito do que é melhor fazer.
cada um tem o seu ponto de vista, que é a vista de um ponto. Então não é que a gente virou anjo e a gente não se desentende mais. Mas é que a nossa postura ao lidar com as nossas diferenças é diferente do mundo. É diferente do que prega no TikTok. Fala na cara mesmo. Não é assim. A palavra de Deus diz, olha, e nisto conheceis o amor de Deus, que Ele se entregou, deu a vida por amor, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É dessa forma que nós somos reconhecidos como os filhos de Deus. Amém? Então, afinal, pastora, se o apóstolo Paulo está falando, olha, isso é a sua ceia, e não a ceia do Senhor, o que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor, queridos, é um momento de comunhão, e é um momento de memorial. Memorial aonde nós olhamos para pelo menos 4 direções: para trás, para frente, para dentro e ao meu redor. Quando a gente chega no versículo 23, o apóstolo Paulo vai iniciar dizendo, olha, porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse, isso é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Repita comigo, em memória de mim. A Santa Ceia é um memorial, queridos. Nós servimos a um Jesus, a um Deus que quis ser lembrado pela sua morte, porque é através da sua morte que nós alcançamos a redenção, o perdão dos nossos pecados, a libertação. Foi através da sua morte que agora nós temos paz com Deus, que nós fomos unidos a Ele, que agora nós somos um com Ele, que agora nós podemos dizer, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Assim como, acho que foi o Gabi que disse aqui, nós não servimos a um Deus de uma cruz, um Deus que está pregado numa cruz, não, nós servimos a um Deus que é vivo. E Jesus está falando, olha, na Santa Ceia, quando você vier, olhe para trás e lembre daquilo que eu fiz por você. Por quê, queridos? Porque nós constantemente banalizamos aquilo que é sagrado, por estarmos em contato o tempo todo. O diabo, ele não está preocupado se você vem na igreja ou não, ele está preocupado com a sua intimidade com Deus e o que você faz com tudo aquilo que você recebe neste lugar. Se existe um novo nascimento, uma transformação real, genuína na sua vida. Então nós olhamos e vemos a cruz vazia, nós olhamos para trás e lembramos por que Ele morreu, por causa do pecado que me habita. E Jesus está falando, querido, eu morri por você. Eu morri por você. Eu venci a morte por você. Você não serve a um Deus morto, e assim como a Amanda cantou aqui, Ele um dia voltará. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa maior expectativa, e por isso nós olhamos para frente. Por isso nós olhamos para frente. Porque ao olhar para a frente, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos hoje anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos aqui nessa noite celebrando a Santa Ceia do Senhor, dizendo, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Eu estou passando um monte de perrengue aqui, eu tenho um monte de sonho aqui, mas Deus, eu sei que eu não nasci para ficar focada só nisso aqui, porque existe uma eternidade ao teu lado, existe uma mesa preparada para mim e para você. Por causa da obra da
cruz nós temos uma nova aliança pelo sangue de Jesus. Não é mais necessário o sacrifício de cordeiros, porque Ele mesmo se entregou, o cordeiro vivo. Por causa do seu sangue, hoje nós podemos dizer, nós estamos na nova aliança. E Jesus, obrigada, porque isso não é mérito meu, são os teus méritos perfeitos. Não é por causa do meu desempenho, não é por causa da tua perfeição, da tua glória. Porque aquela cruz era para mim, mas o Senhor me substituiu. E agora eu estou em ti, e quando Deus olha para mim, Ele me olha justificado através de Cristo Jesus. A cruz não foi um acidente, amém, irmãos? Jesus não foi pego de surpresa. Ele pagou um alto preço. Agora nós podemos falar, nós somos um com Ele. E a ceia, queridos, é um memorial que nos faz olhar para dentro. O apóstolo Paulo vai nos dizer, no versículo 28, examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Sabe, em muitas tradições, inclusive que eu já fiz parte, vão falar, examine-se e veja se você vai comer do pão ou não. Mas ele está falando muito claro aqui, examine-se, olhe para dentro de você, reconheça que você é pecador, reconheça que você é falho espiritualmente, que você precisa da graça de Deus todos os dias, que você não dá conta de ser perfeito. Reconheça que você tem pecado. Reconheça que você tem pecados que muitas vezes nem te chegam à consciência. Porque quando nós olhamos a santidade de Deus, nós entendemos que é impossível nós batermos no peito e dizermos, eu sou digno de tomar a ceia. Eu não tenho pecado nenhum. Lá em 1 João está dizendo, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Eu e você temos pecado, sim. Então ele está falando, olhe para dentro, olhe para você. Por quê? Porque a gente é perito em examinar os outros e extremamente complacente em analisar a nossa própria vida, o nosso próprio coração, os nossos porquês, as nossas intenções. A pureza do nosso coração, a pureza do nosso olhar, a pureza usando o nosso celular, das nossas mensagens. E ele está falando, examine a você. Calvino diz que, sabe quem que é o digno? Aquele que é consciente da sua indignidade. Ah, irmão, eu tenho problema com gente que bate no peito e arrota santidade demais, assim. Eu tenho problema. Porque nós não somos perfeitos. E na comunhão, ao sentar à mesa, ao olhar nos olhos uns dos outros, ao conhecermos profundamente, intimamente uns aos outros, os nossos pecados vão aparecendo. Quanto mais você se relaciona com essas pessoas que estão ao seu redor, mais vai aparecendo seus pecados. Hoje de manhã eu ainda falava, sabe, é muito legal quando alguém chega para mim e fala, nossa pastora, sua vida é uma inspiração para mim. Eu, legal, beleza. Tu não me conhece. Tu me conhece daqui, da plataforma. Mas quer mexer com o meu coração é vocês que sentam à mesa comigo, é a minha equipe que trabalha comigo. É a equipe pastoral, que conhece os meus defeitos, as minhas vulnerabilidades, os meus pecados, as minhas falhas, as minhas deficiências, e fala, Marlise, eu vejo Deus em você. Daí sim. E é isso que o Senhor nos ensina. Porque quando a gente examina nós mesmos e a gente reconhece que a gente não é a última bolacha do pacote, como a gente se acha, a gente olha para os pecados do nosso irmão, para as deficiências do nosso irmão com mais amor, com mais graça. O problema é que falta exame de si mesmo. E quando falta exame de si mesmo, entra o orgulho e o senso de superioridade. Eu sou melhor do que você. E aí aqui o apóstolo Paulo está falando, ei, examine o seu coração.
ainda estou fazendo reunião com cada pessoa que trabalha aqui comigo e também com os líderes. E em um momento eu perguntei para uma pessoa como que estava a relação dela com uma outra pessoa por conta de uma situação específica. E ela me olhou e falou assim: olha, Marlise, às vezes é difícil, mas eu vou te falar, eu também sou uma pessoa difícil. Eu também não sou uma pessoa fácil. Eu falei: cara, essa pessoa entendeu. Essa pessoa entendeu. Eu consigo olhar para o olho do meu irmão e falar: mano, às vezes é difícil conviver contigo. Poxa, às vezes tu é chato pra caramba. Às vezes tu me estressa, irmão. Mas olha só, eu sei que eu também tenho os meus problemas, as minhas dificuldades, e eu não me sinto superior a você. Então, vamos sentar à mesa, conversar de um jeito maduro e resolver as nossas diferenças. Sabe, queridos, amizade é diferente de comunhão. Amizade, a gente senta e conversa daquilo que a gente gosta, as nossas afinidades, chora as pitanga. Comunhão, eu faço tudo isso, mas eu chamo Jesus à mesa. Jesus está comigo nessa conversa. Aquilo que sai da minha boca tem um filtro que se chama Jesus. Aonde eu me pergunto: Jesus falaria isso para essa pessoa? Nesse tom? Grosseiro, áspero, indiferente? Não. Então comunhão é diferente, vocês entendem? Porque a comunhão, eu trago Jesus para a mesa e a ordem é: examine-se e coma, e não examine-se e deixe de comer. Deixa eu te falar, ninguém vai arrancar o pão e o suco de uva da sua mão aqui na AME, tá bom? Você precisa se examinar. Você precisa olhar para dentro do seu coração. E não é para você se examinar e por causa do seu pecado fugir da ceia, mas é por causa da ceia você fugir do pecado. Amém? Então, afinal, pastora, quem deve comer ou não a ceia? Aquele que nasceu de novo. Aquele que decidiu por Jesus. Aquele que olha para o Senhor e fala: Senhor, eu tenho uma aliança contigo, Pai. Eu quero viver para Ti. Eu reconheço a Tua obra na cruz. Eu reconheço que o Senhor morreu por mim, pelos meus pecados. E agora, Jesus, eu estou aliançado em Ti. Eu sou uma contigo. Eu sou um contigo. Agora, se você não tomou essa decisão, então não. Se Deus é simplesmente alguém que você... Como eu ouvi esses dias, um menino falando para mim: Deus só muda de nome e de território. Eu falei: não mesmo. Se você não reconhece que Jesus é o Filho de Deus, que desceu dos céus, que viveu nessa terra, que morreu, ressuscitou e um dia voltará para buscar a sua igreja, e se você não entregou a sua vida para Ele, então não, a ceia não é para você. A ceia é para aqueles que reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Existem algumas tradições, algumas igrejas que vão dar a ceia somente àqueles que são batizados, porque o batismo é o selo da fé, amém? Mas a gente olha para o ladrão ao lado da cruz e a gente sabe que ele não teve oportunidade de descer as águas. E mesmo assim o Senhor fala: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, se você é alguém que se decidiu, se aliançou com o Senhor e está somente aguardando o próximo batismo porque você não tem dúvidas, a Santa Ceia é para você. Aqui na AME nós damos Santa Ceia às crianças também,
Porque nós entendemos que essa é uma forma pedagógica de, desde cedo, ir ministrando o plano da salvação sobre a vida delas. E Jesus fala que delas é o reino de Deus. E você imagina nesse junta panela chegar para as crianças e falar assim: não, tu não come. O teu pedaço da parmegiana é meu. Não. Então nós cremos que as crianças podem participar sim de maneira pedagógica, já entendendo aquilo que Cristo fez sobre a vida delas. Vocês estão comigo? Amém? E o último ponto, queridos, é que nós olhamos ao nosso redor. Sabe, ele está falando aqui sobre, no versículo 29, comer e beber sem discernir o corpo de Cristo, bebe para o seu próprio juízo. Pastor, o que é o corpo de Cristo? O que é reconhecer o corpo de Cristo? Queridos, nós vemos que reconhecer o corpo de Cristo é reconhecer aquilo que Ele fez na sua obra da cruz, quem Ele é, o seu corpo esmagado na cruz. Diferente eu acho que a Igreja Católica acredita assim, nós não entendemos que o suco da uva e o pão, eles se transformam realmente no corpo de Cristo. Não, nós entendemos que isso é algo simbólico. Amém? E o corpo de Cristo é a igreja. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela: você é o corpo de Cristo. Eu preciso reconhecer que Jesus morreu por você também, que Jesus está em você também. E quando eu reconheço isso, que Jesus está no meu irmão, eu tiro as minhas sandálias para falar com Ele, para me dirigir a Ele, porque eu reconheço que Ele também é solo sagrado. Então o que é tomar a ceia, pastora, sem olhar ao redor, sem reconhecer o corpo de Cristo? É tomar a ceia falando: cara, o meu relacionamento aqui, é eu e Jesus, entendeu? A igreja, o fã-clube de Jesus, eu não quero papo com eles, eu quero só com a cabeça, eu não quero nada com o corpo. Não tem como. Não tem como. A gente sabe que muitas pessoas foram machucadas na igreja. Deixa eu te falar, se você é uma dessas pessoas que foi machucada na igreja, é na comunhão da igreja que você vai ser curado, que você vai ser curada. É neste lugar que você vai receber cura. Mas você precisa reconhecer que essas pessoas ao seu redor são o corpo de Cristo, são solo sagrado. Tomar a ceia do Senhor sem reconhecer o corpo de Cristo é tomar a ceia com o seu coração cheio de mágoa, com a sua mente cheia de pensamentos. Cara, eu não suporto Beltrana, o fulano eu tenho ranço, não posso ver na frente. Você não está reconhecendo o corpo de Cristo. O que te faz diferente do mundo? Eu sei que existem pessoas difíceis de se relacionar, mas cara, você já pensou que a pessoa difícil de se relacionar pode ser você mesmo? A gente não é tão perfeito da forma como a gente se vê. Nós temos as nossas perebas, as nossas questões, as nossas vulnerabilidades. Muita gente luta contra a rejeição, muita gente luta com o espírito de orfandade dentro de si, muita gente luta contra o sentimento de se sentir inferior aos outros. Isso torna essas pessoas extremamente sensíveis nos seus relacionamentos e tornam, sim, pessoas difíceis. Mas como nós já pregamos aqui, o amor cura, amém? E o remédio não é simplesmente se afastar da comunhão, mas é na comunhão aprendermos a sermos um no corpo de Cristo. Então nós olhamos ao redor, queridos, e hoje é o dia de a gente analisar, examinar o nosso coração, e talvez antes de lançar a mão do pão, do cálice, mandar uma mensagem para alguém falando: ó, fulano, não foi legal a forma como eu falei com você, me perdoa. Ou você decidir isso aqui nessa noite, fazer isso amanhã.
porque não faz sentido nós dizermos que nós somos filhos de Deus, filhos da luz, e isso não afetar diretamente a forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Isso não afetar os nossos relacionamentos. Marido, agora é a hora de você olhar para sua mulher e falar: meu amor, me perdoa pela forma como eu te tratei, pela forma como eu reagi. Agora é o momento de, esposa, você olhar para o seu esposo e falar: me perdoa porque eu não te respeitei. Me perdoa porque eu escondi coisas de você. Não faz sentido, queridos, nós estarmos aqui tomando pão, bebendo cálice com o nosso coração extremamente contaminado por espírito de superioridade, arrogância. Sabe, o pastor Paulo Borges, ele diz que o que nos desanima no trabalho, o que nos desanima na nossa vida de fé, de comunhão na igreja, não é o trabalho em si, mas são as nossas frustrações. E ele vai falar que a nossa amargura vem das nossas presunções, e que as nossas presunções vêm das nossas expectativas, e as nossas expectativas vêm da nossa arrogância. Então a nossa arrogância produz a nossa presunção, que produz a nossa expectativa, que antecede a nossa frustração. Eu vou repetir para você. A nossa arrogância produz a nossa presunção, que produz a expectativa, que antecede a nossa frustração. Muitos de nós ficamos extremamente desapontados porque geramos no nosso coração a expectativa de que Deus e o mundo precisam reconhecer o nosso esforço. E é porque no fim nós estamos centrados em nós mesmos. Porque na verdade nós estamos diante de um banquete de individualismo, onde a gente serve o Senhor olhando somente para o nosso próprio umbigo. E essa noite, queridos, é uma noite de nós cearmos e lembrarmos aquilo que o Senhor fez por nós, com o coração numa postura correta, amém? E hoje nós vamos cear, nós vamos relembrar aquilo que o Senhor fez por nós, aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Nós vamos examinar o nosso coração e reconhecer que nós não somos a última bolacha do pacote, que nós carecemos da graça de Deus, e quando eu reconheço que eu preciso do perdão de Deus, eu sou mais fácil de perdoar o meu irmão também. Você lembra do texto de Mateus 18 e 21, do empregado mau, que ele recebe o perdão de uma dívida altíssima? E quando ele encontra um colega de trabalho que devia uma quantidade muito pequena para ele, ele simplesmente coloca esse cara na prisão e não perdoa ele. Nós oramos: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido? Como têm sido os nossos relacionamentos? Eles têm passado pelo filtro da cruz? Fique de pé neste lugar, nós vamos cear. Eu quero chamar...